queridos irmãos. Vamos falar agora sobre a volta de Jesus, mas segundo a inspiração que Lucas resolveu escrever para nós. Ele traz uma narração importante no livro de Atos. Mas vamos começar pelo próprio Evangelho. Tendo, pois, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas estava fazendo uma narração a Teófilo. Disse que esse nome Teófilo não é exatamente um nome próprio que ele tem, mas sobre um teólogo da época. Uma palavra derivada, que hoje está derivada da palavra teólogo da época. Estudante sobre Deus ou estudante das coisas de Deus. Ele preparava os cristãos. Então, já havia muitos escritos. Só chegaram a nós o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Lucas sentiu necessidade dele também fazer um tratado. Pelo jeito ele foi um dos últimos a escrever o tratado sobre o Evangelho, de ele também escrever um tratado. E depois de narrar tudo, ele ainda no Evangelho, no capítulo 24 e versículo 45, quando Jesus encontra os discípulos pela última vez, Jesus faz a seguinte observação aos discípulos. Então, abriu-lhes os entendimento para compreenderem as Escrituras. Tal qual no caminho de Emaús, Jesus Jesus narrou tudo que convinha que acontecesse com ele mesmo, e desde os profetas e salmos e a lei. Jesus fez de novo, agora com os 12 presentes. E disse-lhes, versículo 46 e 24 de Lucas, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, aqui também, já no Evangelho, ele já fez referência sobre, depois de estar tudo pronto, sair pregando a partir de Jerusalém o Evangelho. Como está lá em Atos 1:8, muito pregado nos dias de hoje. Atos 1:8. E depois, em seguida, ele começa narrando a ascensão de Jesus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E acontecendo que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eis, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. O primeiro tratado está terminado. O primeiro tratado foi terminado com um amém. Mas passado o tempo, Lucas, que já estava auxiliando o apóstolo Paulo, resolveu pegar na caneta, linguagem de hoje, de novo. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, ele faz um resumo do Evangelho inteiro, desde o começo até o mandamento e ser recolhido no céu. Versículo 1 e 2. Mas aí ele dá um pouco mais de detalhes, de novo, a respeito
da subida de Jesus no céu. Ele dá um detalhe que no outro no evangelho não está citado. Como, por exemplo, o versículo 8 está citado. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. São dois versículos separados, mas que juntando os dois, acaba chegando no resumo do 8, se chega. Jesus prometeu que eles receberiam a missão de ir pregar o Evangelho. Mas após isso, enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Isso ele já tinha narrado em Lucas, no Evangelho. E voltou a repetir de novo, mas com uma pequena razão. Porque agora não parou o amém mais. Ele retira o amém. Ele repete o resumo do Evangelho para retirar o amém e pôr uma continuação após o ponto final antes do amém. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O primeiro assunto que ele trata, a partir da hora que ele retira o amém do Evangelho, já é o que no Evangelho foi repetido muitas vezes: a promessa da volta de Jesus. E enquanto Jesus não vem, o que a igreja deve fazer, o que a igreja começou a fazer em Atos, tanto que o livro de Atos não termina. Se você for lá olhar como termina o livro de Atos, não há um ponto final, não há uma conclusão da história, tanto que até mesmo sendo o centro da história, a partir da metade do livro, que é o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, suas prisões, não é terminada a narração. Por quê? Porque é simplesmente por causa do anúncio desses 2 varões de branco que se apareceram perante os apóstolos e os discípulos, aproximadamente 120 pessoas que assistiram Jesus subir ao céu. Varões galileus, porque estáis olhando para cima, esse mesmo Jesus que viste, que foi recebido no céu, ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Tudo que está acontecendo a partir de agora. Olha, se preocupem, Jesus está voltando. Jesus voltará a qualquer momento. Voltará como ladrão, ele avisou. Jesus voltará como uma surpresa. Porque o que parecia impossível, vir de dia, vir de noite, estarão duas malhando trigo, 2 no telhado, 2 numa cama dormindo. O que parecia impossível para aquele povo daquele tempo entender. Como pode assim acontecer tudo isso ao mesmo tempo? Porque se dorme de noite e se malha trigo de dia. Fica impossível malhar trigo de dia, os 2 no trigo são pequenos. E como veremos o que foi malhado e o que não foi? Agora sabemos, a Terra tem seus fusos horários, onde um dia é de dia, no outro dia é de noite, simultaneamente, onde 24 horas por dia, onde um dia é meia-noite, no outro dia é meio-dia. Então, simultaneamente, porque o planeta tem essa sua posição geográfica, ficaria difícil entender naquele tempo essa compreensão, e hoje temos, e temos as provas disso. E a volta de Jesus, vereis como ele foi, vereis, porque ao soar da trombeta, a voz de arcanjo, como está lá em Tessalonicenses, subiremos, seremos transformados. Não precederemos os que já dormiram no Senhor, mas subiremos também ao encontro do Senhor nas nuvens. Fica mais esse alerta. Jesus está voltando. Amém.